Redação Novo Tempo de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Bom, além de ser o Dia dos Namorados, a data do dia 12 de junho, né, que passou aí na última semana, também foi escolhida para ser o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Segundo o IBGE, o Brasil vem registrando aumento dos casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Cerca de 60% delas vivem nas regiões Norte e Nordeste. E entre esse levantamento, a situação é que é o seguinte, né? São 2.600.000 crianças de 5 a 17 anos, aí está ampliando um pouco mais, que estão sob condição de trabalho infantil atualmente no Brasil. Tinha um comprometimento do Brasil junto à Organização Internacional do Trabalho de diminuir esse número, só que a gente não conseguiu cumprir. Então, entre os tipos de trabalho escravos, levantados pela Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil, de trabalho infantil, perdão, estão escravidão, tráfico de entorpecentes, o trabalho doméstico e o crime de exploração sexual, que no caso aí dos dois últimos, principalmente trabalho doméstico e exploração sexual vitimam principalmente meninas negras. É uma situação muito triste essa que a gente tem aqui, porque não é só uma questão que é ilegal, mas compromete o futuro de muitas crianças, né? Que não está sendo... Uma geração inteira. Uma geração inteira que está sendo privada desse tipo de possibilidade de ser criança, né? De estudar. Eu queria já começar colocando um contraponto aí na situação. Tá, beleza. Eu vou tirar as crianças do trabalho, porque elas não podem trabalhar. E me entendam, viu, gente? Porque eu sou a favor de tudo que é para o bem da infância, da juventude, porque isso marca a gente profundamente, é que vai formar o cidadão para o resto da vida. Isso é inegociável, irrefutável. Mas eu tiro ela do trabalho. Você falou região norte e nordeste, a gente sabe... Principalmente, né? Regiões extremamente precárias, a escola está caindo, o estudo naquela situação. Então, eu vou tirar ela do trabalho, mas eu tenho uma escola a milhas de quilômetros, uma escola que talvez não tenha todo o recurso necessário para a criança ter uma boa formação, ou às vezes nem tem como, não tem nem transporte para a criança chegar na escola. E aí? A criança... mas acho que uma coisa, aparentemente uma coisa não elimina a outra, né? Uma coisa você tem uma dificuldade do estudo e outra coisa não é elimina, você... mas a questão não é só tirar a criança do trabalho, é tirar ela para dar uma coisa melhor para ela. Para dar um estudo qualificado, para dar uma oportunidade. Deixa eu ver se eu entendi. A pesquisa, pelo que eu percebi, né, me parece que ela está abordando mais, Suzane, essas modalidades de exploração. Exatamente. Né, que então, tráfico de entorpecentes, escravidão, trabalho doméstico. E tal. Agora, essa realidade que você está retratando, ela, pelo menos, pode ser que o IBGE tenha feito e a gente não está tendo acesso aqui, né? Mas me parece que nem foi contemplada na pesquisa. Me parece que, mas é uma realidade que você está levantando que ela realmente existe. Existe uma quantidade imensa de crianças que trabalham na lavoura, os pais levam para trabalhar e tal. Por quê? Porque não tem escola, não tem com quem fique, não tem prática de esporte, não tem consumo de cultura, não tem nada. Vou levar meu filho para onde? Vou levar para trabalhar, inclusive por uma questão de sobrevivência, para compor a renda familiar. É uma situação muito triste, delicada, mas eu estou entendendo o teu raciocínio. Os pais olham para uma criança e falam assim, vou fazer o que com ela? Deixar aí largado? Vou deixar largado, eu levo para o trabalho comigo e vai trabalhar comigo. É um recorte, né? O que eu coloquei exatamente. aqui. Não, a gente tem vários pontos. A gente tem esse lado que eu acho que é perverso também, né? Ao mesmo tempo é perverso porque, coitados os pais, né? Os pais levam e submetem a criança a um regime de trabalho ali, não porque querem exatamente, mas porque não tem outra opção, né? É isso aí, a vida segue assim, né? Necessidade. Horrível. Vale a pena lembrar uma diferença importante, porque de repente o nosso ouvinte e o telespectador estão pensando assim, mas às vezes precisa da criança ajudar em casa, precisa que a criança faça... A gente precisa diferenciar o que é considerado como trabalho infantil e o que tem a ver com um processo de educação de uma criança. Transmitir valores, a importância do trabalho, existe a importância de você né? desenvolver autonomia na criança. Isso aí todos nós fazemos, acho que é saudável fazer com os nossos filhos, né? Meu filho vai, sei lá,
Lavar uma louça, né? Você vai lavar uma louça porque você vai fazer tal coisa, depois a gente vai sair para brincar se você lavar a louça. E de certa forma você está incutindo nele a ideia de que, cara, você tem que ser produtivo, você tem que ir lá, você tem que fazer a sua parte para ser recompensado, senso de dever. Acho que nem isso trata disso. A condenação, inclusive, da legislação internacional é o seguinte, trabalho infantil é aquele que a criança ou adolescente tem que efetuar uma atividade econômica regular, que pode ser remunerada ou não, e que, principalmente, afete o seu bem-estar e o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Então, se a criança tem que arrumar a casa, ajudar a cuidar de um irmãozinho menor, ou, enfim, o pai trabalha na lavoura, vai ajudar de alguma maneira como um processo educativo, é uma coisa. Agora, se a criança está sendo privada de estudo por conta disso, ou ela está sofrendo por conta disso, aí é uma outra história. Está deixando de viver normalmente como uma criança, né? Deveria viver. É claro, gente, eu falei dessa situação aí para a gente jogar também na roda, é um recorte de todo esse cenário que a gente vê do trabalho infantil, porque é muito prejudicial, claro, para uma criança, e qualquer especialista falaria isso, porque às vezes é responsabilidade demais para uma idade que a criança não está preparada. A gente viu que o crescimento maior aí foi com crianças entre 5 e 9 anos, muito novas, muito novinhas. Então, é responsabilidade que a criança não tem a maturidade suficiente nem está preparada, é precoce demais e muitas vezes está distante da nossa realidade, né? Parece até absurdo falar isso, mas existe, a gente sabe disso, de exploração física mesmo. Outro dia eu vi uma matéria sobre trabalho infantil, outro dia não, né? Há um tempo já, o tempo passa muito rápido, acho que foi em 2015, parece. As crianças, elas estavam enchendo um caminhão com bloco de pedras. E eu lembro que tinha um menino muito novo, cara, aquela pedra estava mais pesada que ele praticamente. Então você tem aí um problema de saúde. E a OMS registra esses casos de atendimento no SUS, por exemplo, de crianças, né? E a gente está falando aí menores de 18 anos, no geral, que são atendidas com problemas de saúde em decorrência do trabalho infantil. E aí, se a gente for para o outro lado, de situações mais extremas, como crianças que trabalham quebrando castanhas, que estão ali com horas e horas a fio na frente de um fogo, com serviços mais pesados, eu vi também nessa mesma matéria, algumas crianças, meninas, que ajudam as mães ou que trabalham na casa da vizinha com... elas, sabe as argolinhas de bijuteria? Elas vão armando aquilo e tem que soldar, tem coisa química ali, que se não tiver cuidado, a pessoa pode se ferir, problema nas vistas, enfim, uma série de coisas que pode acontecer. Então, quando eu falei disso, né, pareceu até um pouco assim, mas é claro, o trabalho infantil tem toda essa situação, e quando a gente fala de exploração, que é como a pesquisa traz, e não desse trabalho educativo, que seria ajudar na casa e ter responsabilidade, né? Agora, tem um ponto que eu fico pensando assim, ok, é claro, é óbvio que isso é um problema. Trabalho infantil. A gente tem o dado do IBGE, 2.500.000 crianças hoje em dia estão nessa condição de trabalho infantil. Para resolver essa situação, é uma responsabilidade maior do Estado ou dos pais dessas crianças ou de quem é próximo dessas crianças tomarem algum tipo de atitude para poder mudar essa realidade. Ainda dá para cobrar o Estado disso? Não, isso é responsabilidade do Estado. Eles que têm que fazer alguma coisa para que as crianças tenham que parar de trabalhar. De maneira geral, tudo que acontece na sociedade tem uma responsabilidade inicial no Estado, mas é compartilhado sempre. Então, num caso como esse, você tem uma responsabilidade para o Estado que tem que prover os recursos para que, no caso, isso não ocorra. Então, como a Suzane estava falando, é função do Estado, seja o município, o governo estadual ou federal, é função do Estado garantir que haja acesso, inclusive é uma das metas da educação, acesso universal à educação e educação de qualidade. As crianças precisam ter escolas onde vivem, onde possam frequentar. E é função do Estado isso. Mas aí é função da família levar essa criança à escola. E é função dos pais, e aí é a coisa mais complicada, é função da família ter um planejamento. Então, sei lá, a família tem 15 filhos, 10 filhos, e não tem condição de sustentar todos os filhos, então o que faz? Aqueles que já podem vão para o trabalho.
vai fazer alguma coisa. Não dá para você, não quero criança aqui em casa o dia inteiro, não. E sabe, é difícil você colocar o peso da responsabilidade todo em um lado só. O Estado tem que fazer a sua parte, mas a família tem a parte dela também. E aí tem aquelas conjunturas sociais todas que, sabe, tudo isso junto gera o problema. Então, para resolver, não tem assim, ó, é um passo de mágica, vamos fazer isso aqui, pronto, acabou o problema. A ausência de oportunidades na minha opinião, é o fator preponderante, cara. Porque que tipos de oportunidades a gente está falando? Se esses filhos da exploração infantil, se esses filhos da prostituição, se esses filhos da exploração pelo tráfico de drogas, pela exploração sexual, que atinge, inclusive, na maior parte de trabalhos domésticos, que atinge na maior parte, segundo a matéria e segundo a pesquisa do IBGE, meninas e meninas negras, se esses filhos fossem os meus filhos, talvez fizesse bastante sentido também colocar muita coisa na conta da família. Se fossem os meus filhos, porque eu estudei, porque eu me alimentei, porque eu venho de um berço onde eu tive muitas oportunidades. Agora, me parece que essas crianças são, em grande parte, a reprodução da tragédia dos próprios pais. Então, Os pais viveram essa situação de exploração do trabalho infantil também. São pais que também começaram a trabalhar quando criança. É a mesma coisa e tal. Ou a gente corrige as assimetrias sociais, e de quem é o papel da correção das assimetrias sociais? Do mercado? É do Estado. É do Estado. Ou o Estado intervém de maneira dura na relação capital-trabalho e coloca e vai, através de políticas públicas, tentando corrigir essa disparidade de ponto de partida, de oportunidade, porque é engraçado, né? Quando você fala isso, os caras falam assim, isso é coisa de comunista. Isso é coisa de esquerda. Isso é coisa do marxismo cultural. Isso é coisa do marxismo cultural. Vão dizer depois desse programa. Vão dizer depois do programa isso. Mas assim, gente, esquece o critério ideológico. Não dá para você colocar o Usain Bolt para correr e colocar eu para correr e falar assim, olha, as oportunidades são iguais e estão dadas, né? Agora, quem vencer, venceu. Pô, quem vencer, venceu. Vai vencer o Usain Bolt, porque ele é mais preparado para vencer a corrida do que eu. Mas colocar o Usain Bolt para cantar, acho que você vai ficar melhor. Ele vai tomar uma coça. Mas olha que ele é um fenômeno, de repente ele me dá uma coça. Mas aí que eu digo, o que a gente está discutindo aqui é igualdade de ponto de partida. Não é igualdade de resultado. É igualdade de ponto de partida para que as pessoas, isso é uma lógica até bem liberal, inclusive, não tem nada a ver com comunismo. Igualdade de ponto de partida para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades e tal, para que as potencialidades do indivíduo sejam preservadas, ok? Então, eu não sou contra, por exemplo, que exista escola particular, mas eu sou contra que exista escola particular boa e pública ruim. Ué, entendeu? Eu sou contra que não exista opção, entendeu? As pessoas falam assim, porque olha só, é uma discussão que vai longe isso aqui. As pessoas falam, não, porque o Estado tem que ser mínimo, né? O Estado tem que ser pequeno, que é o que os liberais conservadores têm dito aí, né? Ou os neoliberais, né? De uma ideologia econômica neoliberal. Não, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser mínimo. Mas o mesmo cara que diz que o Estado tem que ser mínimo reclama que não tem saúde pública, que não tem educação pública, que não... Ué, mas qual é o tamanho do Estado que tem que ter para que você tenha isso? Vamos começar a discutir assim, né? A partir desse ponto. Então, a responsabilidade é social, é nossa, né? De denunciar isso e de insistir para que seja diferente. E como é que a gente operacionaliza isso? Como é que a gente muda essa realidade? É através do Estado. Sabe o que eu fiquei pensando? Tem as iniciativas dos indivíduos também, ONGs e tal, não sei o que lá, mas o poder de mudança disso mesmo é o Estado. Você vê, o Bolsa Família com 0,7% do PIB mudou drasticamente a realidade econômica e social do país com 0,7% do PIB. Você vê, é um programa de sucesso. Teve desvio? Teve. O Bolsa Família foi utilizado para manutenção de um projeto de poder? Sim, claro, tem tudo isso e tal. Mas você não pode falar que do ponto de vista social ele é um fracasso. Ele é um sucesso do ponto de vista social, ele cumpre sua função. Então, vamos lá. Se a gente consegue fazer isso com 0,7% do PIB, o que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, enxugando a questão da corrupção, com bastante dinheiro e tal, deixando de pegar dinheiro da Previdência para pagar juros da dívida pública, por exemplo, né? Olha só quanta coisa nós não poderíamos fazer, né? Então, acho que educação é o... Você acha que tem... O trabalho infantil, né? A gente está falando de educação. O trabalho infantil, que é o tema do gancho do nosso bloco, é só
uma das consequências de um problema que tem uma raiz muito mais profunda. E se a gente tivesse escola lá, onde tem o problema do trabalho infantil? E se nós tivéssemos teatro lá? E se nós tivéssemos dança lá? E se nós tivéssemos música lá? E se nós tivéssemos... Será que essas crianças estariam trabalhando? Essa é uma pergunta. É o que você falou, é uma questão de oportunidade, né? Bom, a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas o nosso tempo é limitado e a gente vai para a nossa... acabou. Pena. A gente vai para a nossa última notícia do programa de hoje, a gente sempre termina com uma boa notícia. Olha só, nos Estados Unidos, um homem de 30 anos, ou melhor, 39 anos, pulou para dentro de um carro em movimento para salvar um motorista que estava tendo uma convulsão. O vídeo foi gravado pela polícia, que vinha logo atrás e parou imediatamente para prestar os primeiros socorros. O homem que se chama Randy Tompkins conta que viu o carro ao lado sair da faixa de rolamento e continuar em movimento. Ele então resolveu parar na pista e correr até o veículo, puxou o freio de mão e ainda impediu que o motorista acidentalmente fosse asfixiado. Um super-herói, não é? E corajoso, E corajoso, Porque né? a pista estava lá, em movimento, né? O carro, no caso. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de relativo do vista. ponto de Se você estiver no carro, talvez a pista está em movimento. Os carros estavam em movimento na pista. Ele parou no meio da pista para ajudar o outro cara. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Redação Novo Tempo. Sempre um privilégio te receber Me chamem aqui, viu? mais, eu gosto Chamarei, tanto. hein? Fico Ó, vou dominando aqui, lembrar. falando tudo, não deixo ninguém falar. Não, é ótimo, é ótimo. Os visitantes sempre têm a prioridade. Hélio Moura, mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Suzane Lima, até semana que vem. Precisando, estamos aí. Wagner Cantora, te esperamos aqui na semana que vem. Um grande abraço para vocês e a gente volta a se encontrar no rádio e na televisão no próximo Redação. Tchau!